Bom dia, bom dia. Estamos aqui para mais uma leitura e estudo do livro Perturbações Espirituais. Uma psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Estamos iniciando hoje o vídeo 31. Os outros você encontrará no meu canal, @Helenita_Passos. Iniciaremos hoje atividades incessantes, capítulo 13, na página 177. Mas como fazemos sempre, nós iniciamos com uma oração, com uma prece. E são exatamente 10 horas. E assim elevamos o nosso pensamento à nossa Mãe Santíssima, ao seu Filho amado, nosso modelo e guia, Mestre Jesus, aos benfeitores amigos que nos assistem nessa tarefa, nossos mentores, anjos guardiões. Agradecidos somos por mais essa oportunidade, que possamos aprender um pouco mais dessa doutrina que nos consola, com o esclarecimento que nos traz, que nos ensina que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, que nos ensina que fora da caridade não há salvação, que possamos hoje sermos melhores filhos de Deus do que fomos ontem, e amanhã que possamos ser melhores do que fomos hoje. Por tudo agradecemos a todos os benfeitores amigos, a essa Mãe amorosa e a seu Filho amado Jesus. Muito obrigada, que assim seja. Então, como falávamos, iniciamos hoje na página 177, capítulo 13, atividades incessantes. Continua o benfeitor falando: quando se compreender que o centro espírita é um reduto dedicado à paz e um santuário para a comunhão com Deus, embora a ausência de símbolos e quaisquer outros sinais exteriores habituais nos institutos religiosos, maior respeito e devotamento serão dedicados aos labores que nele têm lugar. Erguido e mantido pelas vibrações mentais e realizações espirituais dos encarnados e dos desencarnados, torna-se uma ilha de harmonia no mar tumultuado das paixões humanas em desenfreio total. Importante essa expressão, queridos irmãos. Será que todos nós nos sentimos assim nas nossas casas espíritas? Será que nós, ao adentrarmos as nossas casas, estamos nos sentindo numa ilha de harmonia, amparados, protegidos, sentindo aquela paz, o amor entre os irmãos? Ou já vem alguém e nos buzina uma maledicência, um comentário sobre um irmão, uma observação que parece uma crítica construtiva, mas que na verdade é maledicência disfarçada? O nosso orgulho,
o nosso egoísmo. Quem sabe sejamos nós a praticar um ato não digno dentro da nossa casa espírita. Será que estamos semeando amor? Praticando a caridade, especialmente a moral? Estamos falando aqui da casa espírita. Sabemos que a nossa atitude, se queremos seguir ao Cristo, tem que ser coerente em todos os ambientes em que nos encontramos. Então diz assim: atividades incessantes nele, no centro espírita, tem lugar. Desde aquelas de natureza transcendental com os espíritos em aflição, que são acolhidos e recebem o pábulo da esperança, o alimento da esperança envolto na caridade, até os socorros aos viandantes carnais que se encontram desarvorados. Então, nós precisamos nunca esquecer que, como ali é um hospital de almas, não somos só nós que estamos ali. Então, as nossas atitudes, por isso, precisam ser coerentes, precisamos agir de mesma forma, dentro e fora da casa. Porque os irmãozinhos que muitas vezes estão ali, como descreve aqui, aflitos, estão ali recebendo um socorro. E aí nós chegamos lá falando mal do nosso irmão, fazendo alguma observação menos favorável. Não é de bom tom. Não está de conformidade com a lei de amor e caridade do nosso Mestre Jesus. Ainda muito desconhecida, a doutrina espírita é luz na treva da ignorância, proporcionando discernimento em torno dos objetivos essenciais da existência física e do intercâmbio que existe, mesmo inconsciente, entre os dois planos da vida. Invadida pela perversidade de espíritos vulgares, aquele em que nos hospedávamos não deixava de ser a oficina de bênçãos para as quais havia sido erguido. O transe aflitivo que experimentava era resultado da invigilância de alguns dos seus membros, ainda vencidos pela inferioridade moral que não conseguiram superar, porém, em franco processo de reabilitação. Por quê? Porque o centro, a casa que os estava hospedando aqui na Terra, também estava passando por momentos aflitivos. Também estava sendo atacada pelos inimigos do nosso Mestre Jesus. Só que, como ele descreve, estava em franco processo de reabilitação. O nosso trabalho não tinha outro objetivo senão o de orientar os inimigos do Cristo, que se permitiam as agressões não apenas contra aquele hospital de almas, mas tudo quanto significava ordem e progresso, ética e moral, disposições saudáveis
para a fraternidade e a paz. E é por isso que o orai e vigiai precisa estar constantemente presente na nossa mente, na nossa vida, nas nossas atitudes, nas nossas palavras. Porque tudo que leva ao Mestre Jesus e tudo que é do bem, que é para o bem do nosso próximo, nos aproxima de Jesus. E os irmãozinhos inimigos do Mestre vêm com toda a força para cima de nós. Então precisamos estar preparados, com pensamento elevado, evitando ao máximo tudo aquilo que nos afasta do Mestre. A abnegação de nobres mensageiros da luz, à semelhança do irmão Elvídio e sua equipe, assim como de médiuns e trabalhadores sinceros, quando dedicados, constituíam os alicerces de segurança sobre os quais o bem se encontrava edificado. Lembram que eles pediram auxílio para a equipe do Dr. Bezerra de Menezes? A transitória perturbação, logo mais, cederia lugar ao equilíbrio, caso aqueles que se fizeram responsáveis despertassem para a realidade transcendente, submetendo-se a sublimes determinações do alto, na síntese do pensamento kardeciano. Fora da caridade não há salvação. A caridade, no entanto, no seu sentido mais profundo, esparzindo bênçãos em todas as direções, braços abertos ao acolhimento dos infelizes e à sua posterior iluminação. O dia transcorria abençoado pela aprendizagem contínua ante as ocorrências que chegavam à sociedade, pois que o amor dispõe de um arsenal imenso de manifestações e está sempre vigilante para agir com sabedoria. Preparávamos-nos para visitar uma nobre entidade espírita, no momento sob os acúlios de perturbação interna, sobre espinhosas perturbações, inspirada pelos declarados inimigos do Cordeiro de Deus. Quando fomos surpreendidos por peculiar acontecimento. Então eles estavam se preparando para ir socorrer, auxiliar uma outra casa. Não paramos ainda para pensar quantas casas eles já atenderam até aqui. Estão sempre em tarefa incessante, árdua, contra os inimigos do Mestre Jesus. Eram quase 9 horas da manhã e os serviços socorristas encontravam-se em plena efervescência. Dedicados trabalhadores da mediunidade, assim como assistentes fraternos, ocupavam os seus lugares nas salas respectivas, enquanto era realizada uma reunião aberta ao público, obedecendo ao programa de elucidações evangélicas em comparações esclarecedoras entre o cristianismo e o espiritismo, a desnecessidade de dogmas e de cerimoniais no culto à memória de Jesus, a simplicidade em todas as suas realizações. Havia um público expressivo de quase uma centena de interessados que dali seguiriam as suas atividades ou buscariam o concurso do passe e da água fluidificada para suas aflições,
e todos fixavam o expositor visivelmente inspirado por devotado mensageiro espiritual. Foi quando irrompeu uma pobre mulher com os cabelos desgrenhados, os trajes em desalinho, perseguida por 2 moradores de rua que a maltratavam, ameaçando-a com pedras e pedaços de madeira. Aturdida e em pânico, adentrou-se pela porta aberta, pedindo socorro, o que causou um grande choque no salão em clima de iluminação espiritual. Os agressores atiraram-lhe alguns calhaus que a feriram, mas detiveram-se, deblaterando a porta de entrada sem coragem para invadir o recinto. Notava-se, naqueles ferozes perseguidores, a malta de desencarnados que formava uma nuvem espessa de vibrações do mais baixo teor, que os assolava em gritaria infernal, impondo, violentos, que a sala fosse invadida e a ladra duramente punida. Então, os irmãozinhos do plano invisível, ali, aguçando a ira daqueles perseguidores encarnados, mandando que eles adentrassem a casa espírita, que estava harmonizada, que estava em sintonia com o Mestre Jesus. Todos assistindo a uma doutrinária, uma exposição. E aí nos diz assim: graças às defesas magnéticas que circundavam o edifício, os atormentados justiceiros sentiram-se paralisados e prometeram pegá-la noutra oportunidade, afastando-se, ruidosos e ameaçadores, de volta à praça onde se homiziavam. A mulher, igualmente assessorada por espíritos infelizes que a vampirizavam, chorava, trêmula e apavorada. Ali estava a primeira mensagem de amor dos céus, porque a ela que era perseguida, as barreiras vibratórias não impediram a entrada, porque na casa de Jesus nunca há impedimento para que a caridade possa exercer o seu papel. O orador, igualmente surpreendido e certamente acostumado a fenômenos de tal natureza, silenciou enquanto os companheiros encarregados de manter a ordem no ambiente acercaram-se da sofredora com expressões de sincero carinho, tentaram acalmá-la com palavras de ânimo e encorajamento, retiraram-na do local e a conduziram à intimidade da instituição. Muito importante aqui, né, queridos irmãos, que jamais viremos as costas para quem quer que seja que venha buscar auxílio. Não importa se é uma doutrinária, se está acontecendo essa ou aquela tarefa. O que não podemos, como seguidores do Mestre Jesus, é virar as costas para o nosso irmão. Esse atendimento foi perfeito. Os trabalhadores se acercaram dela, com expressões de sincero carinho, tentando acalmá-la, e retiraram do salão, levando para um lugar onde ela pudesse ser melhor acolhida. Longe das vistas também daqueles irmãos que nada entenderiam, porque muitas vezes estão vindo de outras religiões, estão prestando muita atenção no que o expositor está falando, e aí podemos até confundir a cabeça de alguns. Então,
que eles possam ver que na doutrina espírita nós sabemos acolher a um irmão que sofre, a um irmão que no momento está precisando de auxílio, de ajuda, não de críticas ou de costas viradas. De imediato, o hematoma da face e alguns arranhões foram asepsiados, foram limpos, né? E receberam cuidados especiais, enquanto a padecente foi aquinhoada com passes calmantes e conforto moral. Logo após pequeno descanso, foi encaminhada ao setor social a fim de serem providenciados recursos para auxiliá-la a sair da rua ou pelo menos transferir-se para outro local, a fim de evitar o desforço dos companheiros revoltados. Ainda lindo demais essa preocupação com o posterior, porque auxiliar aqui e largar ela de volta, o que aconteceria se eles já haviam prometido pegá-la novamente, noutra oportunidade? Com certeza a pegariam. Por conta própria, embora notando-se-lhe algum desalinho mental e emocional, ela referiu-se que estava sendo acusada de furto sem qualquer fundamento. Atribuíram-lhe a subtração de um cobertor como vingança por haver se negado a exigências descabidas do grupo, que normalmente abusava de sua dignidade, que havia descido ao mais baixo nível moral. A lei do mais forte. Na rua tem a lei do mais forte. Os irmãos da caridade resolveram abrigá-la por alguns dias, enquanto se providenciavam melhores condições de vida, desde que ela estivesse disposta a seguir uma nova trilha. Sim, porque precisamos querer nos melhorar, senão... Quando Jesus elegeu os irmãos sofredores, aqueles que eram detestados pelos poderosos, e conviveu com eles nas tascas, nas ruas, ao abandono, deixou-nos o sublime legado de que a compaixão e a misericórdia devem viver em nossos corações, abraçadas para o ministério da iluminação. O centro espírita não pode descurar-se do atendimento a esses filhos do Calvário, aquilo que falamos, muito importante, que foram empurrados para as situações mais dolorosas do caminho, onde deambulam sob as pressões da miséria socioeconômica e moral, e padecendo não poucas vezes as injunções de transtornos obsessivos e indescritíveis. De imediato, sob a direção do Dr. Bezerra de Menezes, rumamos na direção da venerável instituição que passava pelos terríveis momentos de inquietação e desestruturação. Após decênios de atividades dignificadoras, firmadas nas bases sólidas da codificação kardeciana. Então, depois de dezenas de anos, ela sofre o ataque. Precisamos olhar para dentro das nossas casas. Está tudo bem na casa que frequentamos? Ou é só ilusão? Ou é só fachada? Os trabalhadores realmente estão bem? São capacitados? Ou na falta, estamos providenciando aqueles que ainda não obtiveram nenhuma formação, porque mesmo para trabalhar nas tarefas do Mestre Jesus,
precisamos aprender. E estamos sempre aprendendo, a cada dia um pouco mais. Havia crescido muito a casa essa, e para poder ser conduzida com eficiência, lentamente foi quase transformada numa empresa moderna, com os requisitos exigíveis pela tecnologia avançada. Especialistas de comunicação e de desenvolvimento foram contratados e tudo se desenvolvia dentro dos padrões das entidades que objetivam lucro e devem competir no comércio das negociações. Isso acontece com muitas casas. Vão ficando maiores, cheias de pompas. E Jesus? E o morador aquele? Inegavelmente, não podem as sociedades espíritas fugir dos impositivos exigidos pelas leis dos diversos países, assim como pelas conquistas tecnológicas que caracterizam o século da ciência e do discernimento. Entretanto, não podem ser consideradas como entidades de lucro fácil, de aplicação de recursos nos jogos das bolsas, nas negociações bancárias, o que termina em transformar-se, perdendo o calor da fraternidade e do saudável contributo do voluntariado, da caridade fraternal, dando lugar à presença de funcionários frios e indiferentes aos significados espirituais da casa, interessados somente em constantes aumentos de salários e posições de relevo para maiores ganhos. Quando isso sucede, empurram-se Jesus e o amor portas afora, mantendo-se os nomes, mas não o espírito de simplicidade e de abnegação, que nunca devem estar distantes do trabalho da solidariedade cristã. Então é preciso ter esse cuidado. Inimigos dentro da própria casa, um querendo o fígado do outro, brigas por poder, disputa, escolhendo quem frequenta a casa, quem não, desprezando trabalhadores fiéis na caminhada, seguindo os passos de Jesus, tornando pessoais ao invés de exercer aquilo que muitas vezes são expositores espíritas e falam uma coisa da boca para fora, mas agem bem diferente, perseguindo, caluniando. E é por isso que nós precisamos tomar cuidado. Que possamos não fazer isso. Que Jesus nos abençoe sempre, que nos dê essa força para prosseguirmos na caminhada, sem praticar aquilo que não gostamos de ver nos nossos irmãos. Porque, como disse aqui, e para terminar, vamos repetir esse parágrafo. Quando isso sucede, empurram-se Jesus e o amor portas afora, mantendo-se os nomes, mas não o espírito de simplicidade e de abnegação, que nunca devem estar distantes do trabalho da solidariedade cristã. Que possamos refletir. Qual é a nossa parte em tudo isso? Que possamos levar o amor, a paz, a fraternidade. Rogar ao Mestre
diariamente para que possamos nos comportar conforme a sua lei de amor. Que possamos ser luz onde haja escuridão. Mestre amado, te agradecemos por mais essa oportunidade. Abençoa cada irmão que nos assiste, que nos assistirá posteriormente. Que possamos estar sempre em harmonia, em paz, com a mente e o coração harmonizados, em conexão contigo, com esses benfeitores, amigos do plano espiritual, trabalhadores incansáveis da tua seara. E te rogamos, Mestre amado, guia-nos na nossa caminhada evolutiva, ampara-nos nos momentos difíceis, porque ainda somos tão pequenos nessa caminhada, mas que possamos sim estar sempre em conexão contigo. Por tudo agradecemos. Muito obrigada. E te convidamos, fica conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Um beijo no coração e até o nosso próximo vídeo. Até a próxima segunda-feira, se Jesus permitir.